Era uma vez, na aldeia africana, um homem chamado Giba. Giba era um contrabandista de sucesso na aldeia, dono do maior local de frango da região. Ele acumulou tanta riqueza com a escultura que decidiu que era o momento certo para encontrar uma esposa. Todos os seus amigos eram casados, especialmente seu melhor amigo Lavo, que não conseguia parar de falar sobre como sua vida era perfeita desde o dia em que conheceu sua linda esposa. Giba conheceu uma linda garota da aldeia chamada Duina e decidiu se casar com ela. Giba estava tão animado que não conseguia parar de pensar nos lindos filhos que eles teriam. Tudo o que eu sempre procurei na vida foi uma família perfeita. Duina engravidou e deu à luz um lindo menino chamado Lu, um sonho tornado realidade para Giba, que sonhava em ter um filho. Mas não muito depois de Duina dar à luz, ela começou a ganhar muito peso. Todos os esforços que ela fez para perder peso foram em vão, e seu marido começou a se ressentir dela por seu peso. As alegrias da maternidade carregavam um peso adicional, e a admiração de Giba por sua esposa começou a diminuir. Duina, magoada e confusa, fez tudo o que pôde para recuperar sua antiga figura, mas as exigências da maternidade dificultaram. A insatisfação de Giba cresceu até que ele não aguentou mais. Ele reclamou com seu melhor amigo Lavo, que o aconselhou a se casar com uma nova esposa. Seguindo o conselho de seu amigo, Giba abandonou Duina, deixando-a para criar seu filho sozinha. Este foi um momento aterrorizante para Duina, que lutou sozinha. No entanto, depois que seu filho Lu nasceu, Giba rapidamente seguiu em frente com outra mulher. Desta vez, ele se certificou de que a mulher não tinha tendências a ganhar peso após a gravidez. Seu nome era Mofu e ele veio de uma família conhecida por sua magreza. Sua mãe e irmãs, mesmo depois de terem filhos, mantiveram suas formas esbeltas. Giba acreditava que Mofu seria a esposa perfeita, aquela que nunca engorda. Eles se casaram em uma grande cerimônia com a presença de toda a aldeia, e Giba deu um suspiro de alívio porque acreditava que finalmente havia encontrado a mulher perfeita para ele. Tudo parecia perfeito até que Giba percebeu que Mofu não era a esposa trabalhadora que ele esperava. Ela era preguiçosa e não tinha interesse em tarefas domésticas. Giba voltava para casa todos os dias para encontrar sua casa em completo desastre. Sua esposa Mofu estava descansando no chão sem se preocupar em arrumar a casa. Ela começou a exalar um cheiro horrível e Giba gritou de frustração. Apesar de sua perfeição física, ele não suportava sua falta de diligência. O casamento desmoronou uma tarde quando Giba voltou para casa e percebeu que sua esposa Mofu não apenas havia negligenciado a casa, mas também jogado fora sua coleção premiada para abrir espaço para seus itens de vaidade. Enfurecida, Giba decidiu que não poderia mais permanecer em um casamento onde sua paixão e trabalho árduo eram desprezados. Ele reclamou novamente com Lavo, que, sem surpresa, o encorajou a deixar Mofu e procurar outra esposa. Se você está gostando da história, não se esqueça de se inscrever no canal e me dar um like no vídeo, para não perder as próximas histórias emocionantes. Determinado a encontrar o par perfeito, Giba procurou outra mulher. Desta vez, ele escolheu Odia, uma mulher conhecida por suas habilidades culinárias excepcionais e comportamento gentil. Giba estava convencido de que Odia seria a esposa perfeita que atenderia a todas as suas expectativas. Eles se casaram em uma cerimônia ainda mais grandiosa do que a anterior, e Giba estava confiante de que finalmente havia encontrado seu par ideal. No entanto, não demorou muito para que Giba descobrisse que Odia era incrivelmente possessivo e ciumento. Ela constantemente duvidava da lealdade de Giba, muitas vezes acusando-o de infidelidade sem justa causa. Sua insegurança levou a discussões frequentes e Giba se sentiu presa em um casamento onde cada movimento era examinado. Embora Odia preparasse as melhores refeições e fosse diligente em suas tarefas domésticas, mantendo a casa extremamente limpa e impecável, ela repreendeu Giba de manhã à noite. Giba não aguentou mais e decidiu deixar o casamento. Este foi seu terceiro casamento, e Giba se preocupou muito em nunca encontrar a mulher perfeita. Ele falou com seu amigo Lavo,
que mais uma vez o aconselhou a não perder mais tempo com um casamento infeliz porque a vida era muito curta para ser infeliz. Love sugeriu que Giba procurasse outra mulher, dizendo que a mulher perfeita estava lá fora e que ele tinha sorte de ter encontrado sua esposa, que era perfeita em todos os sentidos. Cheio de esperança, Giba seguiu o conselho de seu amigo. Ele deixou sua esposa odiar e foi em busca de outra mulher. Desta vez, ele se certificou de que a mulher que escolheu era desprovida de todas as falhas que suas ex-esposas tinham. Giba demorou a escolher uma esposa, até mesmo deixando sua aldeia e viajando para uma aldeia distante para encontrar uma esposa. Ele conheceu uma bela mulher chamada Sophie, que parecia atender a todos os seus requisitos. Eles se casaram e Giba finalmente encontrou a mulher perfeita para ele. Eles passaram um tempo juntos se amando e tudo parecia estar indo bem até uma noite fatídica quando Giba notou algo estranho. Já passava da meia-noite e Giba acordou e encontrou sua esposa Sophie misteriosamente andando pela casa. Isso foi chocante para ele, já que ele a chamou pelo nome, mas não recebeu resposta. O que eu não sabia era que Sophie estava sonâmbula. Ela tinha um estranho hábito de sonambulismo, muitas vezes vagando pela casa à noite e falando sozinha. Giba achou seu comportamento perturbador e concluiu que ela deveria estar possuída. Todas as noites eram um pesadelo para Giba, que achava difícil dormir sabendo que sua esposa Sophie estava andando pela casa à noite falando sozinha. O medo e a inquietação de Giba cresciam a cada noite que passava. Ele confiava em Lavo, que pela primeira vez não tinha certeza de como aconselhar seu amigo. No entanto, Lavo sugeriu que Giba consultasse o curandeiro da aldeia para ver qual poderia ser o problema. Giba seguiu o conselho de seu amigo e procurou o curandeiro mais renomado da aldeia vizinha. A curandeira, uma mulher mais velha com profunda sabedoria, ouviu a história de Giba e examinou a condição de Sophie. Ele garantiu a Giba que Sophie não estava possuída, mas estava apenas sonâmbula, uma condição que poderia ser tratada com cuidado. No entanto, Giba não o entendeu. Seu medo do desconhecido e seu desejo de um casamento perfeito o levaram à beira do abismo. Incapaz de lidar com o terror noturno, Giba decidiu terminar seu casamento com Sophie e passou a encontrar outra esposa. A busca por uma esposa perfeita o levou à casa de uma jovem chamada Tiri em outra aldeia. O pai de Tiri, um velho sábio, deu a Giba uma recepção calorosa, mas com um olhar. Giba, ansioso para se explicar, contou suas experiências com suas 4 esposas anteriores, detalhando cada uma de suas deficiências percebidas. O velho ouviu pacientemente e perguntou a Giba o que ele gostaria de fazer se tivesse o poder de fazer qualquer coisa na vida. Giba pensou por um momento e respondeu: "Vou criar minha mulher perfeita com minhas próprias mãos." O velho sorriu e disse: "Seu desejo foi atendido. Em vez de se casar com minha filha e depois criticá-la, você deve criar sua própria mulher de barro e dizer a ela tudo o que você quer que ela seja." Em seguida, deu um tapinha no ombro dela 3 vezes e ela ganhará a vida. Animado com a ideia de criar sua esposa perfeita, Giba voltou para casa e começou a moldar sua esposa de barro. Ele levou seu tempo moldando cuidadosamente suas feições e garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Semanas se transformaram em meses, mas Giba estava determinado a não cometer erros. Ele ficou em casa e passou todo o tempo trabalhando para garantir que sua esposa fosse perfeita. Depois de tantas semanas de trabalho duro, Giba finalmente terminou sua criação. Ele contou a ela sobre tudo o que queria que ela fosse e tocou-a no ombro 3 vezes. Para sua surpresa, a escultura de argila ganhou vida e Giba pulou de empolgação porque não conseguia acreditar que finalmente havia criado a mulher perfeita. Ele a chamou de Adana, e ela acabou sendo tudo o que ele sempre quis, não apenas bonita, mas também trabalhadora, arrumada, obediente e nunca discutiu com ele, não importa a situação. No começo, Giba estava tão exultante porque Adana fez tudo do jeito que ele queria. Ela nunca reclamou, discutiu e sempre tinha um sorriso no rosto. No entanto, com o passar do tempo, Giba começou a sentir um estranho vazio em seu coração. Tudo parecia ensaiado, como se Giba pudesse prever todos os movimentos de Adana antes mesmo de fazê-los. Não houve surpresas, desentendimentos, nada para desafiar.
Sua esposa perfeita era como um reflexo de seus desejos, mas sem personalidade ou profundidade. Giba começou a sentir falta da vivacidade de Duina, da natureza desafiadora de Mofu, dos hábitos peculiares de Odia e até mesmo do luto silencioso de Sophie. Enquanto se sentava sozinho em sua casa perfeita, mas sem vida, Giba percebeu que, em sua busca pela perfeição, havia perdido a essência do que tornava um relacionamento significativo. Ele buscou a perfeição nos outros sem perceber que ele mesmo era imperfeito. Essa percepção o atingiu como um raio quando ele decidiu buscar o conselho de seu amigo Love. Giba foi até a casa de Love e foi confrontado com a visão de Love sendo intimidado por sua esposa. Giba não conseguiu conter sua surpresa quando seu amigo sucumbiu ao assédio de sua esposa. Love notou Giba parado à distância e o convidou a entrar. Com uma taça de vinho de palma, Giba abriu seu coração para Love, expressando sua frustração e vazio, apesar de ter criado sua esposa perfeita. Love revelou que nenhum casamento era perfeito. Ele disse que ele e sua esposa tiveram seus desentendimentos e desafios, mas estavam tentando superá-los. Ela disse a Giba que tudo o que ela postou foram as partes boas de seu casamento porque queria animá-lo. Love então disse a Giba sinceramente que a perfeição era uma ilusão e que o amor e a felicidade vinham de aceitar e apreciar as imperfeições dos outros. Giba ficou ali atordoado, pois não conseguia acreditar como havia arruinado sua vida com as próprias mãos. Ele voltou para casa e, com o coração pesado, refletiu sobre as palavras de Love. Giba desmontou a figura de barro de Adana. Ele sabia que precisava encontrar seu verdadeiro eu antes de procurar a felicidade nos outros. Giba estendeu a mão para todas as mulheres com quem se casou no passado para se desculpar por sua tolice. Um após o outro, eles o perdoaram, sentindo sua verdadeira transformação. Que reflexão você tira dessa história? Vou ler você nos comentários. E inscreva-se. Se você deseja criar imagens como as desta história, na descrição deste vídeo, deixo-vos o link direto para a ferramenta. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Por aqui, deixo-vos mais histórias africanas que certamente vão gostar muito. Nos vemos em nossa próxima história.